Olá, gente, que Deus abençoe nosso dia hoje. Hoje eu quero trazer mais uma palavra, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus que nos liberta. Então, sempre eu trago uma palavra aqui, porque estamos vivendo tempos difíceis, e o Senhor fala conosco todos os dias. Quando a gente pega para ler a Bíblia, o Senhor fala conosco. E conhecemos pessoas, temos pessoas que estão vivendo muito oprimidas, muito desanimadas, até mesmo com depressão. Então, o Senhor fala aqui em Mateus 4:23, olha só o que Jesus ele fazia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Então o Senhor Jesus ele pregava a palavra do Pai, e através de quando ele pregava, muitas pessoas eram curadas, assim como já aconteceu comigo e já aconteceu com outras pessoas também. De eu falar de Jesus, falar da palavra do Senhor, foram curadas. Olha a importância de nós lermos a palavra e levar o evangelho de Cristo para as pessoas. Então aqui em Romanos, olha o que fala Romanos 6, a partir do 15, fala assim: e daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Olha só. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A justiça, que ela significa a vontade de Deus, é a palavra de Deus para a nossa vida. Mas graças a Deus, porque outra hora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, vontade de Deus. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Então devemos pegar o nosso corpo, a nossa vida e servir a Deus para a santificação, para que o pecado não venha atuar na nossa vida, para que nós não podemos ser escravos de novo do pecado. Porque quando eras escravos do pecado, estavas incensos em relação à justiça. Então você não conhecia a palavra de Deus, você não conhecia a justiça de Deus, você não sabia quem era Deus. Então você vivia na prática do pecado, você era escravo do pecado. Naquele tempo, que resultados colhestes? Então, o que você colheste quando você estava no pecado? Somente as coisas de que era agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando buscamos ao Senhor, quando lendo a palavra dele, orando, então aquele mal da nossa vida sai daquele pecado que a gente quer ficar livre, né? Outra hora pecamos, conhecemos a palavra de Deus, a justiça dele, nós somos libertos, né? Então o mal não tem vez na nossa vida. A tentação vem, ele vem, claro que ele vem, mas através da nossa oração, do nosso jejum, da leitura da palavra, aquele mal é expulso da nossa vida. A depressão é expulsa da nossa vida, a tristeza, né? Os medos são afastados da nossa vida, nós não servimos mais a eles, né? Então quando vem uma tristeza, uma angústia, aí a pessoa ela tem que se afirmar na palavra, ela tem que orar.
porque senão ela vai ficar uma pessoa depressiva. Judas, quando ele traiu Jesus, ele se sentiu perdido, ele não confessou o pecado dele, ele não confessou. E o que ele fez? Ele foi e se matou, porque ele estava perturbado. Quando nós estamos errando sempre, pecando sempre, nós vamos nos perturbar, o diabo vai perturbar a nossa vida, porque ele sabe que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E quando a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, não jejua, a gente está pecando também. Quando não fazemos o que é certo, a gente está pecando. Quando nós não amamos nosso próximo, não ajudamos, a gente não perdoa, a gente está pecando. A falta de fazer algo para Deus também, nós estamos pecando. E ele fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como que pode, de uma hora para outra, pessoa querer chegar a tirar a própria vida? Porque algo estava dentro dela, às vezes incubado há anos, há tempo, e ela chega a tirar a própria vida. Ela chega a dar cabo da vida dela porque é uma opressão muito grande, né? Uma pressão muito grande. E tem pessoas que estão nessa opressão há muitos anos, muito tempo. Você vê aquela pessoa ali, daquele jeitinho, né? Sempre quieto, alguma coisa tem, não é normal. A pessoa se isolar de todo mundo, né? Não é normal, não é. Mas a palavra de Deus e pessoas que estão dentro da igreja, né? Dizem que está dentro de uma igreja, eu estou indo na igreja, mas ela está depressiva, ela está deprimida, ela está ruim. É porque ela não teve encontro com Deus. Ela não está todo dia meditando na palavra de Deus, ela não está servindo ao Senhor como deveria servir. E aí o que acontece? Muitas pessoas falam, é normal estar dentro da igreja com depressão. Não é, gente, não é normal. Quantas pessoas chegam com depressão e Jesus cura? E com o tempo, e você começar a estar com depressão, é porque você está ficando longe de Deus. Porque outra hora nós estávamos no pecado, agora nós não estamos mais. E aqui ele fala aqui, porque o salário do pecado é a morte. Então quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, leva à morte espiritual e leva também pessoas a tirar a cabo da própria vida, né? Então o diabo, ele é sujo, o mal é sujo, ele quer ver as pessoas para baixo, ele quer ver a pessoa derrotada. Aí depois tem uma palavra aqui que fala em Salmos, que eu gosto muito aqui, fala Salmo 51, fala assim, Davi, ele se arrependeu, confessou ao Senhor o pecado dele. E ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repusa a tua presença, nem me retire teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então Davi pecou. Nós pecamos errando, mas confessamos, chegamos ao Pai e falamos, confessamos. Porque é assim que nós vamos ser libertos da opressão, da depressão, da tristeza, da mágoa, do rancor. É confessando o nosso pecado, é deixando tudo de lado. Tudo aquilo que não provém de Deus, pedindo ao Senhor em oração e lendo a Bíblia. Porque nós somos pecadores, nós transgredimos, nós temos iniquidade, mas temos que confessar ao Senhor. Porque senão vamos ficar dentro de uma igreja com depressão as pessoas, porque elas não estão fazendo a vontade de Deus. Que Deus possa abençoar essa palavra ao teu coração e ser liberto do mal que te aprisiona, do pecado, porque as pessoas que estão em Cristo Jesus, elas têm nova vida. Amém? Que Deus abençoe.